Então, o que é nosso objetivo hoje aqui, gente? Primeiro, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Luciana Prata Maluf, mais conhecida como Luciana Maluf. Eu sou formada em Direito e Administração de Empresas, trabalhei muitos anos com auditoria e na Fiat, uma empresa multinacional, na parte de gestão tributária e societária, e hoje eu me especializei na parte de planejamento patrimonial, sucessório e tributário, tá? E o tributário hoje é um pilar muito importante no planejamento, né? Nem sempre as pessoas procuram fazer planejamento sucessório e patrimonial pensando no tributário, né? Às vezes querem a questão de gestão a questão de governança, a questão de controle, às vezes a pessoa tem filhos menores e tem uma separação, então, assim, nem sempre o tributário é o mais importante, mas ele é um pilar, ainda mais hoje com as alterações que nós estamos vivenciando nos últimos meses, nos últimos anos, até por conhecimento, até para a pessoa saber, às vezes, vou pagar mais imposto, mas eu tenho um benefício do outro lado de gestão. Mas, então, não tem como desvencilhar a questão tributária. Então, aqui eu só estou dando uma breve apresentação assim, de quem eu sou, estou à disposição, viu, gente, para a gente trocar ideia. Esse assunto é um assunto muito áspero, assim, muito horrível do ponto de vista de mudança, para gente que às vezes eu falo, gente, eu não sou mensageira do caos, né? Assim, parece que a gente está lá do que é o problema, mas o problema existe, a gente hoje tem uma carga tributária extremamente elevada, e ela só está aumentando. E a classe média, normalmente, é a que paga mais, porque a classe alta dá um jeito de não pagar imposto, e a classe baixa é a que está sendo até olhada, né, do ponto de vista tributário, faz muito sentido quem ganha menos não pagar ou pagar menos, né? Mas o negócio é um contexto geral de aumento da tributação, que nós estamos vivendo e que não tem perspectiva de terminar. Hoje mesmo tem mais uma notícia aqui de redução de benefícios, até a parte de tributação de lucro presumido, eles estão tratando como benefício para aumentar. Então, todo dia uma notícia para a gente digerir. Aqui é só um disclaimer mesmo, que esse conteúdo aqui tem caráter, né, informativo, educativo, mas não é uma consultoria, né, e não é uma opinião final, até porque as coisas estão mudando. Ontem mesmo eu tive que pegar a apresentação hoje cedo, porque saiu um pergunta e resposta da Receita Federal, até confirmando o que eu já estava divulgando como que seria o entendimento da Receita, com base na legislação. Então, confirmou, mas tinha muita gente achando que de forma diferente. Nós vamos chegar lá nesses dois pontos principais. Lá para frente, nós vamos falar sobre isso. Eu vou deixar as perguntas para o final, até por uma questão da gravação ficar uma gravação contínua, e no final a gente abre as perguntas. Então, se vocês quiserem anotar ou mandar no chat, o Douglas vai ficar atento aí para fazer né, compilar essas dúvidas. No final, a gente vai abrir, se quiserem deixar para fazer as perguntas no final, fica a critério de vocês, tá? Aqui são as áreas da reforma tributária, não sei se todos estão acompanhando, mas a gente não tem só a reforma da renda, né? Nós temos a reforma do patrimônio, que é do ITCMD, e a reforma do consumo. Vou falar cada uma delas aqui. A reforma da renda é essa que começou agora com essa lei, né, que é a tributação das altas rendas e a isenção para quem ganha até 5 mil e uma redução até quem ganha R$7.350. Nós vamos falar hoje especificamente dessa parte da reforma da renda. Nós temos acontecendo ao mesmo tempo a reforma do patrimônio, que é do imposto de transmissão, causa mortes e doação, que ele é quando a pessoa falece, né, quando vai passar para os herdeiros, ou no momento da doação antecipada ou alguma doação qualquer que você faça. Ela já está prevista desde o final de 2023, já mudou a Constituição, né, essa emenda da Constituição 132 mudou lá em dezembro de 2023, e ela tem um projeto de lei que está para ser votado esse ano ainda, que muda bastante coisa, inclusive coisas bem ruins para o ponto de vista, depois de doação de cotas de empresa, a forma de avaliação dessas cotas.
É muito ruim para as empresas no geral, para as holdings patrimoniais especificamente. Então, essa redação não está passando boa, a gente tem uma apresentação depois sobre ela, a gente pode falar sobre ela, só quis falar quais são as reformas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e a reforma do consumo, né, que é o tal famoso IBS e CBS, que vem substituir uma série de impostos atuais, não é objetivo falar dela hoje também, eu também tenho uma apresentação sobre ela, que eu devo fazer em breve, esperando esse projeto de lei acabar de sair aí, que vai sair esse ano, então com urgência para votar esse ano, ainda para valer a partir do ano que vem. E isso muda muita coisa, muda para todo mundo, tá, gente? Porque altera o conceito de consumo, altera, ele não é um imposto sobre valor agregado, ele é um imposto sobre consumo. Então, ele muda para tudo, para o carro que você vai comprar, para a televisão que você vai comprar, para a compra no supermercado. Ele afeta a nossa vida de uma forma muito intensa, e ele tem a segunda maior alíquota prevista do mundo. Essa alíquota não está definida e ela não tem teto. Hoje a gente fala em 28% de alíquota. Alguns setores foram beneficiados com reduções, mas isso aqui é um assunto para outra hora. Vamos voltar para o nosso leão do nosso bolso aqui, que é do imposto de renda. Vamos lá. O que vai mudar com essa tributação da alta renda? A gente vai ter, primeiro, a isenção e redução para imposto de renda pessoa física, para quem ganha menos, né? Acabei de falar, quem ganha até 5 mil vai ter isenção total, não vai pagar imposto. Quem ganha até 7.350 vai ter uma redução no imposto. E quem ganha acima não vai ter redução nenhuma, fica como estava. Isso foi aprovado por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado. Unanimidade, não teve nenhum voto contrário, e faz muito sentido, né? Ninguém é contra, né? As pessoas pagarem menos imposto, né? Isso melhora a economia, melhora a circulação da renda. A tabela, só que tem uma questão aqui que não é falada, né? Essa tabela do imposto de renda, ela ficou congelada por quase 10 anos. Desde 2015, nós tivemos 2 pequenas correções agora nos últimos anos, mas que foram bem pequenas, quase insignificantes. Se a gente tivesse corrigido essa tabela pela inflação, eu fiz um cálculo aqui na calculadora do cidadão lá no Banco Central, esse valor que seria da isenção estaria pelo IPCA em R$ 3.300 e pelo GPM em R$ 4.000. Então, chegar em 5 mil parece que foi um pulo grande, mas não foi. Na verdade, é uma correção de uma injustiça, né? Como várias coisas, a gente acaba deixando de reconhecer uma atualização pela inflação, né? Na atualização dos nossos imóveis que a gente tem na nossa declaração, a gente tem que contabilizar pelo custo e não tem nenhuma atualização desde lá, 1996. Então, isso aqui, ninguém é contra. O problema para toda benesse, você tem que ter quem vai pagar a conta. E o governo não corta na carne, isso a gente tem visto, independentemente do governo, né? Cortar na carne é uma coisa muito difícil. Hoje nós temos um maior, né? Sem entrar em questão política, esse não é meu objetivo. Meu objetivo é mostrar que a compensação veio na própria lei, com a criação da tributação da alta renda. Então, é um equilíbrio aqui que eles tentam fazer, mas é um equilíbrio que eles não tiram da parte deles, né? Não tem corte de gastos. E o que afeta, na minha opinião, não aquele número que eles divulgaram lá de 200 e poucas mil pessoas, CPFs, que seriam impactadas, para mim esse impacto é muito maior. Nós vamos entender por quê. Então, a criação da tributação da alta renda, que é essa compensação, ela não é um sinônimo de tributação de dividendos, que muita gente está falando, porque a partir de agora, se você pagar acima de 50 mil por mês, vai ter tributação de 10%. Calma. Antecipação de imposto de renda retida na fonte sobre o que é distribuído mensalmente para os sócios é uma coisa. O que é a tributação da alta renda que veio prevista, nós vamos começar a falar dela para depois entender como que entra essa questão da tributação dos dividendos. Para começar, quem que é alta renda para o governo? É quem ganha mais que 600 mil reais por ano. E o que é considerado nesses 600 mil? Então, acima de 600 mil, você é considerado alta renda. Até 600 mil, você fica como estava, você não vai ter essa tributação da alta renda, sua tributação, 600 mil de renda, que ele está chamando de renda. Eu até brinquei aqui, que é tudo. Na verdade, ou quase tudo. Eu vou entrar no detalhe aqui para vocês entenderem. Eu vou começar do todo, para a gente chegar no detalhe. Na hora que a gente conseguir passar tudo, vocês vão conseguir entender
ter uma visão macro e depois entender o impacto em cada situação. O que é a base de cálculo? Eu costumo falar que é um bolo, tá? É um bolo. Essa vai ser a nossa base de cálculo. O que vai entrar nesse bolo para eu considerar se você é alta renda ou não? Eu vou considerar os rendimentos tributáveis. O que entra aqui? Salário, aluguel, que você trabalha como autônomo, isso é rendimento tributável, que entra lá na sua declaração, na ficha de rendimentos tributáveis. Os seus rendimentos isentos, que tem uma ficha na declaração também, onde entram os rendimentos isentos, que antes tinha uma lista enorme, esse é o mais importante, nós vamos falar muito dele hoje. Esses rendimentos isentos, todos eles, você vai pegar tudo que você teve de rendimento isento, uma doação que você recebeu, rendimento de poupança, rendimento de LCI, de LCA, uma infinidade de rendimentos, bonificação de ação, ganho de capital, a parte isenta da atividade rural. Você vai pegar todos esses rendimentos, está entrando no bolo. Tudo que você tem de rendimento isento está dentro desse bolo. Depois você vai pegar os seus rendimentos que são sujeitos à tributação exclusiva na fonte. O que é isso? É tributação de aplicação financeira, que sofre uma tributação exclusivamente na fonte de 15% até 22,5%. Que a gente nunca preocupou com ele na hora de preencher a declaração, e agora nós vamos ter que preocupar, e vocês vão entender por quê. Porque antes a gente lançava lá esse valor, você nem precisava lançar quanto que tinha sido retido de imposto, né? Pegava lá o valor bruto que o banco te informava e lançava lá no rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Os rendimentos, a alíquota zero, a alíquota reduzida, e o resultado da atividade rural. Então, isso tudo é o que uma pessoa física declara na declaração anualmente como rendimentos da pessoa física. Isso vai ser a base de cálculo da tributação da alta renda. Nossa, Luciana, mas eu vou tributar isso tudo? Calma. Nós vamos mostrar como que funciona. Por que eu falei que era quase tudo? A legislação permitiu de forma não exemplificativa, mas de forma taxativa, só 12 exclusões dessa base de cálculo. Não, mas isso aqui também é isento. Não está lá, não vai poder tirar. Você vai pegar o seu bolo e vai poder tirar só essa pequena fatia aqui, ó. Até essa fatia ficou grande demais, a fatia, esse desenho aqui está com uma fatia menor. Então, o que você vai poder tirar? É o ganho de capital, e menos o de bolsa de valores, tá? Você vai poder tirar rendimento recebido acumuladamente, que são poucas pessoas que têm isso, valor recebido por doação em adiantamento da legítima ou de herança. Então, aqui você percebe que ele não deixou você tirar doação direta. Se, por exemplo, eu faço uma doação para o meu irmão, essa doação que ele recebia antes, que era um rendimento isento, para a tributação de alta renda, ela não vai poder ser excluída. O rendimento de poupança vai poder ser excluído, o rendimento de LCI, CRI, CDA, FIAGRO e outros de desenvolvimento, rendimento de LCA, CRA, rendimento de CPR, que é um rural, uma parcela da imposto de renda da pessoa física da atividade rural, que é a parcela isenta da atividade rural. Eu não vou entrar no detalhe de pessoa física de atividade rural, se no final tiver alguém com interesse nessa questão, porque eu mesma tenho atividade rural, então essa parte é super importante, ela passou lá no Senado, foi incluída essa questão até numa redação muito ruim, porque antes estava tributando até essa parcela isenta da atividade rural, agora ele deixou tirar isso do bolo, deixou tirar dessa base de cálculo. Os valores recebidos como indenização por acidente de trabalho, e dano peraí que eu tenho que fechar aqui, que eu não estou enxergando. Por danos materiais ou morais, os proventos de aposentadoria ou reforma por acidente, doença e a pensão por doença grave, rendimento de títulos e valores imobiliários isentos ou alíquota zero. Aqui tem 11. Vocês perceberam que aqui tem 11 e eu estou falando que são 12. Só isso aqui que a gente vai poder tirar do bolo. Aí vem a 12ª, né? E o 12º item? Quem é o 12º item? O 12º item são os dividendos. São todos? Não. Deixa eu voltar vocês aqui, que eu fiquei sem a tela de vocês aqui, eu não sei como é que eu faço aqui. Peraí. Ixi, não, acho que fiz bobagem aqui, peraí. Não, fui lá para o final, gente. Peraí, desculpa. Desculpa.
Deu um pulo aqui. Então, vamos lá. O que é o 12º item? São os lucros e dividendos, os apurados até 31 de dezembro de 2025. Porque até agora a gente não tinha, nós ficamos quase 30 anos sem pagar imposto de renda sobre dividendos. E agora ele está falando assim, ok, você pode deduzir o seu lucro que está contabilizado no seu balanço até 31 de dezembro de 25, desde que você faça algumas coisas. Então, para que você possa deduzir, então, você tem que ir lá ligar para o seu contador e falar assim, eu tenho lucro acumulado no meu balanço, não é caixa, tá, gente? Não é olhar se tem dinheiro no banco, é olhar se tem lucro acumulado no seu balanço até 31 de dezembro. A gente não vai ter dezembro fechado. Então, você tem que pedir para o seu contador levantar um balanço intermediário até novembro de 2025. E aí, o que eu faço para não tributar isso? Porque se eu não fizer isso, esse lucro que está lá acumulado no seu balanço também vai ser tributado. Para que a gente possa deduzir considerar isento também, né, que é o 12º item da lista lá para eu tirar do bolo, eu tenho que ter condições. Eu tenho que pegar essa distribuição e aprovar até dia 31 de dezembro de 2025, pelo órgão societário competente pela deliberação. O que é órgão competente pela deliberação? Ou é ata de reunião de cotistas, ou uma assembleia geral ordinária ou extraordinária. Vai depender do como está previsto isso no seu contrato social, e se você é uma limitada ou uma SA. Então, tem que fazer essa ata, tem que fazer o lançamento contábil, tirando de lucros acumulados e colocando como valor a pagar dentro da sua contabilidade, dentro deste ano. Isso está muito claro agora no Perguntas e Respostas da Receita, tá, gente? Se vocês têm clientes, ou se vocês mesmos têm empresas que tenham lucro acumulado, liguem para o seu contador, não espere virar o ano. Se virar o ano, você tem risco de ter que tributar esse lucro que está na sua contabilidade. E aí, também tem outra questão, que é desde que o pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos anos de 2026, 27 e 28, e observe os termos da deliberação. Então, na deliberação, você tem que falar se você vai fazer o pagamento, né? E se vai fazer o pagamento, a legislação permite que ele seja feito esse pagamento até 2028. Existe até uma discussão, se eu tenho que falar quanto vai pagar em cada ano, 26, 27, 28, ou se eu posso falar que eu vou pagar até 31 de dezembro de 2028. Pelo Perguntas e Respostas, que ficou até muito ruim, porque ele fala de um cronograma de pagamento. O que eu recomendo fortemente, se vocês ainda não fizeram, façam, registrem essa ata na junta comercial ou no cartório de registro de pessoa jurídica. Se a empresa, né, médicos normalmente não tem o ato societário registrado na junta, muitos deles têm no cartório, então tem que registrar essa ata. Eu estou fazendo da empresa do meu marido aqui, que é médica, estou fazendo da família da minha mãe, dos nossos clientes, eu estou recomendando todos fazer. Ah, mas não precisa fazer porque a empresa é unipessoal. Tem que fazer. Ah, não precisa fazer porque a empresa ou quem não precisa fazer, quem não tem lucro. Tem CNPJ, tem lucro, tem que fazer. Por quê? Senão a Receita vai usar isso contra você. E eu não faço tese com dinheiro do cliente. Então, e o Perguntas e Respostas está muito claro, muito claro. Tem que fazer, e eu recomendo fazer isso ontem, porque hoje já são dia 17, né? Vamos lá. E aí, aqui que entra um grande problema que as pessoas não estavam atentando, né? Até quando veio esse Perguntas e Respostas, eu mesma falei, gente, isso que eles esclareceram no Perguntas e Respostas, por exemplo, dividendos oriundos de empresas do Simples. Vai tributar ou não vai? Eu falei, gente, não foi excluído, vai tributar, porque é uma tributação da pessoa física. Ah, mas a empresa do Simples, a legislação que previa a isenção é uma lei complementar e agora veio essa previsão dessa tributação da alta renda numa lei ordinária. Discussão judicial. Acho que até uma excelente discussão judicial, mas, da forma como a lei está escrita, eles queriam abarcar a tributação, os dividendos oriundos também de pessoa jurídica optante pelo Simples. Então, vamos lá. Esses aqui são exemplos de receitas que eram isentas e vão passar a compor esse bolo das altas rendas. Lucros e dividendos relativos a resultados apurados a partir de janeiro de 2026, né, que é o que eles querem pegar. Então, até dezembro de 2025,
é isento desde que você cumpra aqueles requisitos. A partir de janeiro de 2026, vai compor a alta renda para saber se você vai ter imposto a pagar na alta renda ou não. Indenização por rescisão do contrato de trabalho. Se você vai receber uma indenização por rescisão, antecipa para 31 de dezembro, porque é a forma de proteger essa isenção. O capital de apólice de seguro e pecúnio pago por morte e pecúnio recebido de previdência, por 2 recebidos aqui, por morte ou invalidez, isso aqui era isento. E para a alta renda, não quer dizer que na tributação normal, a gente vai fazer como se fossem 2 declarações, gente. Uma declaração de imposto de renda da pessoa física, que vai ter, normal, igual a gente sempre fez, e eu acredito que vem uma ficha específica para a declaração da alta renda. Então, na alta renda, isso vai entrar, ele não vai poder ser deduzido do bolo. Então, se ele não vai ser deduzido do bolo, é porque ele vai entrar. A doação sem ser de adiantamento da legítima, que eu falei, né? A doação que você faz para uma pessoa que não é seu herdeiro legítimo. Isso antes sempre foi considerada isenta na declaração normal. Para a declaração de alta renda, ela não vai poder ser excluída, então ela vai ser tributada. Incorporação de reserva ao capital e bonificação em ações. Então, se você... Isso aqui também foi uma outra resposta que foi dada no Perguntas e Respostas. Se a capitalização de lucros a partir do... Tem alguém com áudio aberto? Se a capitalização de lucros a partir do ano que vem, né? Ano que vem, eu gero um lucro no ano de, sei lá, de 500 mil reais. Eu não quero distribuir para os sócios, eu quero capitalizar na empresa. Essa capitalização, ela gera um reflexo na pessoa física, que ela vai passar a ter mais valor de investimento, né? Quando você coloca lá nos seus ativos, participação na empresa tal, esse valor do seu ativo vai aumentar. A contrapartida dela sempre foi no rendimento isento. Esse rendimento isento, ele não pode ser excluído, ele não está no rol taxativo da exclusão. Por isso que eu sempre falei que capitalizando a partir do ano que vem, você vai ter essa tributação. Lembrando, voltando um passo atrás, tá, gente? O lucro que você tem no seu balanço em 31 de dezembro de 2025, você tem 2 possibilidades. Ou fazer a distribuição e depois fazer o pagamento para os sócios, né? Ou você pode fazer define como apagar e depois faz a capitalização. Você aumenta a capital. Isso preserva também a isenção, desde que seja feito até dia 31 de dezembro deste ano. Ok? Então, não tenho caixa. Eu tenho lucro acumulado no meu resultado, mas eu não tenho caixa, eu não tenho dinheiro no banco. Eu não vou pegar empréstimo. Tem alguns bancos, inclusive, oferecendo linha de crédito específica para isso. Porque está todo mundo sangrando as empresas. Um efeito que era para... É difícil, né? Compreender, né? O país precisando crescer, precisando investir, precisando gerar novos empregos. Essa tributação dos dividendos... se você não cumprir essas metas até 31 de dezembro de 2025, fez com que várias empresas sangrassem os caixas das empresas, deixassem de fazer novos investimentos. É difícil de entender, né? Está todo mundo correndo para distribuir. As pessoas físicas estão enchendo de imposto de dinheiro, tirando das pessoas jurídicas. Mas é o que nós temos hoje, é o que está acontecendo. Você abre o jornal, você vê que está tendo essa fuga de capital indo para o exterior, inclusive, porque você tem essa medida urgente para ser tomada de deliberar sobre esses lucros acumulados até dia 31 de dezembro de 2025. E aqui entra aqui pensão alimentícia e outras, né? Aqui faltou uma importante, que é uma que eu falei com vocês aí, que é essa questão dos lucros e dividendos auferidos pelas empresas do Simples. Vamos lá. Aí, vocês entenderam, né? O bolo, tirei um pedaço do bolo, cheguei na minha base de cálculo. Aí agora eu vou aplicar uma alíquota em cima dessa base de cálculo. Como que é essa alíquota da tributação mínima? Ela é de 1 a 10%. Como que ela funciona? Acima de 1 milhão, isso funciona a partir de 600 mil reais por ano, ela começa a ser progressiva de 1 a 10%, e acima de 1 milhão e 200, ela trava em 10%. Então, a pessoa pode receber 100 milhões de reais por ano, que ela vai ficar nessa alíquota travada de 10%, é a alíquota máxima. Ela não vai aumentando eternamente, ela para em 10%. Então, vamos lá, como é que calcula elas? Mas me falaram que a alíquota era de 10% para quem superar 50 mil por mês. É o que nós vamos adiar a explicação. Isso é para retenção sobre a distribuição de dividendos da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. Nós vamos falar dela no momento que ela vai fechar o nosso racional
de como que calcula esse imposto. Então, eu peço aqui calma, mas é só porque todo mundo está falando isso. 10% acima de 50 mil, 10% acima de 50 mil. Não, a tributação da alta renda, ela é isso aqui. Ela é de 1 a 10% do que for acima de 600 mil e acima de 1 milhão e 200 trava em 10%, ok? Eu vou mostrar aqui como que a gente calcula essa alíquota. É uma fórmula boba, é uma fórmula que parece complexa, mas ela é extremamente boba. É você pegar, se você chegar no seu percentual, que é a sua alíquota, você vai pegar o seu rendimento no ano, dividir por 60 mil e tirar 10. Então, a pessoa recebeu travado 600 mil reais. Então, 600 mil dividido por 60 mil dá 10. 10 menos 10, 0%. Se ela recebeu 900 mil, a alíquota dela vai ser 5%. Se ela recebeu 1 milhão e 200, 10%. Isso aqui vai ser progressivo, é só aplicar essa formulazinha. Então, se ela recebeu 20 milhões, 10%. 100 milhões, 10%. Ok? E aí, vamos lá. Agora, nós vamos apurar o imposto. Ficou claro para vocês como que chega no grande bolo, né? Tirei as deduções permitidas, as benditas 12, cheguei na minha base de cálculo ajustada. Se esse valor for maior do que 600 mil, eu vou tributar a minha alta renda. Se ele for menor do que 600 mil, eu não tenho nada tributário, eu não sou considerada alta renda, porque a base de cálculo para considerar se você é alta renda ou não é essa base de cálculo ajustada, sem os 12 elementos aqui. E aí, cheguei. Eu sou alta renda, cheguei na minha base de cálculo que vai ser tributada. Aplico a alíquota conforme a fórmula que a gente acabou de falar. Aí acabou? Isso que eu vou ter que pagar? Não. Aí agora eu tenho as deduções do imposto que eu vou poder fazer. Então, cheguei no meu imposto da alta renda para pagar de 1 a 10%, e agora eu faço a dedução do imposto a pagar. O que eu posso deduzir desse imposto a pagar? Então, eu apuro o meu imposto da alta renda e eu vou reduzir, vou tirar dele. Eu não falei para vocês que a declaração vai ter uma declaração que é a mesma que a gente já faz todos os anos que a gente entrega para o leão. A declaração do imposto de renda da pessoa física e eu tenho a declaração da alta renda. É como se fossem duas declarações, que eu acredito que ela virá numa ficha anexa, que ela vai puxar os dados da própria declaração para calcular essa da alta renda. Então, o que eu tiro? Eu vou tirar o imposto que já foi devido na declaração normal, porque se os meus rendimentos tributáveis vão entrar na minha base da alta renda, é certo que eu tenho que tirar o imposto que já foi devido na minha alta renda, desculpa, falei da alta renda. Se eu incluir na alta renda o imposto tributável, eu vou tirar dessa apuração, desse imposto a pagar, aquele imposto que eu já paguei na declaração normal, porque eu só tenho que pagar a diferença na alta renda. Então, eu tiro o imposto devido na declaração normal, que é a declaração que eu calculei lá, a declaração que eu sempre fiz. Eu vou tirar o imposto retido exclusivamente na fonte, aqui que está uma grande sacada que eu falei agora há pouco, né? Porque dentro do bolo lá da composição da minha alta renda, não estão os rendimentos exclusivos, com tributação exclusiva na fonte? Então, eu tenho que tirar esse imposto retido exclusivamente na fonte. Uma informação que a gente nunca preocupou nos extratos bancários, nós vamos ter que preocupar agora. Porque este imposto que eu já antecipei, e ele é de 15% a 22,5%. Então, vocês conseguem entender que se minha alíquota ela é no máximo 10%, e eu já tributei algumas coisas que estão ali dentro em 15%, em 22,5%, ou no caso de pessoa física que eu tenho a tributação do meu salário em até 27,5%, tudo isso vai sair aqui e reduzir, porque se lá é 10% e eu tenho aqui uma tributação maior, ele vai praticamente acabar com esse imposto que eu tenho para pagar e às vezes eu vou ficar com crédito. Então, eu até citando um exemplo aqui de médicos, muitos médicos recebem por uma fonte pagadora que retém imposto na fonte, por exemplo, da Unimed. Se esse imposto está retido a 27,5%, esse imposto, na hora de sair aqui, ele vai estar saindo a 27,5%. Então, se o dividendo ele é tributado, né? O que vai ser tributado em última instância? Os rendimentos que eram isentos, certo? Se esse rendimento isento ele já foi tributado, ele não foi tributado, o rendimento dos dividendos, vamos supor que eu recebi 600 mil, 50 mil reais por mês, então não tive nem retenção, para não dificultar o cálculo. Recebi 50 mil por mês, 600 mil, mas eu recebi mais 600 mil de tributação da pessoa física, como
salário. Então, já veio tributado 27,5%. Quando eu somar tudo, esse imposto, certamente, eu não vou ter nada para pagar dos 10%. Mesmo somando os dois rendimentos, eu vou estar acima. É muito fácil da gente entender quando a gente pensa no rendimento único. Quem que isso vai atingir? Quem só recebe dividendos, quem só recebe rendimento isento. Essa pessoa não tributou nada antecipadamente, então a alíquota efetiva dela vai ser muito baixa ou quase nada, ou zero. A pessoa só recebe dividendos, só dividendos, 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 ela não tributou nada. Dessa pessoa, ela vai ter um ajuste para fazer na alta renda. Se ela recebe de outras fontes, ela tem aplicação financeira, que a tributação é superior a 10%, isso vai minimizar esse impacto aqui na tributação da alta renda. E isso que as pessoas estão tendo dificuldade de entender. Então, na hora que a gente pega aqui o imposto da alta renda que foi apurado, menos esse imposto de renda normal, menos o imposto exclusivamente na fonte, menos o imposto de rendimento exterior, que é daquela bendita a lei das offshores, né? Então, eu tive o rendimento do exterior, ele entra lá no meu bolo, mas eu vou tirar o imposto que eu já paguei aqui. Eu não vou pagar de novo sobre ele. E ele é 15%, ele é maior do que os 10%. Então, a conta sempre fica favorável. E aí eu tenho o imposto pago definitivamente e esse bendito redutor de alíquota, que é um somatório da alíquota. O que foi a grande discussão para eles voltarem essa... Quando criaram a tributação, tiraram a tributação dos dividendos, qual que foi o discurso? Lá atrás, há 30 anos atrás, gente. Vamos aumentar a tributação na pessoa jurídica, para que não precise pagar na física, certo? E agora, qual que é o discurso? Não, nós estamos criando uma tributação mínima da pessoa física, mas, em compensação, se a sua alíquota efetiva da pessoa física mais a alíquota efetiva da sua pessoa jurídica superarem 34%, você tem mais um valor para deduzir aqui. Eu acho muito difícil isso acontecer, tá, gente? Não é um cálculo simples. Eu tive que fazer aqui uma manobra para chegar nesse cálculo, para fazer minhas simulações. Mas, assim, até para as empresas que eu simulei, nenhuma delas atingiu, tá? Então, assim, é só para vocês saberem que existe esse redutor que vai somar a pessoa física mais a jurídica, se der acima de 34%, você tem mais um valor para deduzir do seu imposto de renda apurado, certo? E aqui... Isso aqui eu acho que vale um cálculo assim, específico de cada pessoa, porque isso aqui, a própria Receita se dispôs lá na lei a te ajudar, você fazer uma bondade para você, pegar e fazer esse cálculo para você de quanto que seria, mas aí você tem que abrir suas informações. Não sei como isso vai funcionar, tá? Mas eu acho que ele atinge muito pouca gente, ele é muito complexo, não vou entrar nele aqui, é importante vocês saberem que ele existe. Ele é 34% para a maioria das empresas, para algumas é um pouco maior, que é instituição financeira, tem a alíquota de 40% acima, então, assim, mas não é o nosso caso aqui, então vou falar em 34% que vocês vão compreender. E aí? Então, só para a gente voltar, porque eu falei muito aqui, só para ninguém se perder, ok? Vamos lá, só para voltar. Base de cálculo, menos as deduções permitidas, chegamos na base ajustada, apliquei minha alíquota de 1 a 10%, fiz as deduções, que eu tirei as antecipações de imposto, que já compõem o meu bolo sobre isso aqui, o que está tributado já. Tirei esses valores, e aí? Agora, se deu negativo, tenho nada a pagar, nada a acertar. Se deu positivo, eu tenho um imposto de renda mínimo a pagar, certo? E acabou? Não. E aí, o que eu vou deduzir do imposto a pagar? O bendito imposto que foi retido na distribuição de dividendos, mês a mês, do que supera 50 mil reais por mês. Porque isso é um imposto retido sobre... Na verdade, ele é para compensar o imposto devido da alta renda. Não só dos dividendos, mas é o da alta renda. Então, ele entra aqui, depois que você apura, faz as suas deduções e chega no seu valor a pagar de alta renda, aí você deduz o imposto de renda da distribuição dos dividendos que foi retido na fonte lá e antecipado mensalmente, se você fez distribuição mensal e superou 50 mil. Como é que eu calculo esse imposto? Então, vamos lá, peraí, faltou ainda aqui. A gente vai entrar no da retenção. Então, eu vou deduzir do imposto mínimo, deduzir esse imposto de renda, né, que o meu imposto final a pagar vai ser o imposto normal da minha declaração e mais o imposto de renda mínimo. Então, se ele ficar negativo, na hora que eu deduzo esse imposto de renda que já foi retido e ele ficou negativo, eu vou ter um imposto a restituir. Se ele ficou positivo, eu vou ter um imposto de renda a pagar, que ele vai somar a minha declaração normal com a minha declaração, o adicional da alta renda, e eu vou ter um imposto a pagar. Então, vamos falar como é que funciona essa questão do
da retenção. Retenção dos dividendos mensais, ela vale a partir de janeiro de 2026, ela vai incidir sobre, não é sobre só o pagamento, tá, gente? Pagamento, creditamento, emprego, entrega, esses conceitos são complexos, nem a Receita explica isso direito, mas, por exemplo, na própria pergunta e resposta, ela falou que entrega, uma das formas de entrega é você fazer a capitalização. Então, se durante o ano você faz a capitalização, é aquilo que a gente já falou, você vai ter um reflexo na pessoa física que vai aumentar o seu ativo lá, que você vai ter mais valor na sua participação na empresa. A contrapartida, ela é numa receita isenta, na declaração normal, mas para a declaração de alta renda, ela não pode ser excluída. Então, ela, inclusive, essas capitalizações, se você fizer, vai ter retenção. Então, assim, não é só sobre pagamento. E ela vai englobar os pagamentos mensais de uma mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. Então, se no mês você... Não adianta você pagar picado. Se dentro do mês, somado, superar 50 mil reais, tem a retenção. E essa retenção, ela não tem uma alíquota progressiva de 1 a 10, ela é 10%. Então, se você pagar 50 mil reais, você não vai reter nada, não vai fazer retenção nenhuma. Se você pagar 50 mil reais e 10 centavos, você vai pagar os 10% sobre os 50 mil. Então, você vai pagar 50 mil, alguma coisa lá por causa dos 10 centavos. Tá certo isso aí? Tá claro para vocês, gente? Então, retenção é antecipação de imposto. É uma antecipação que você vai fazendo durante o ano. É como se fosse a retenção do nosso salário. A gente vai tendo uma retenção durante o ano, chega lá no ajuste, você faz o ajuste com o leão. Você chega lá e fala assim, olha, minha renda foi tanta, eu tive retido de tanto, eu tenho outras coisas aqui de dedução, eu fico com imposto a restituir, ou eu tenho um imposto a pagar. Essa antecipação, ela é brava, porque ela é 10%. Se a gente pensar que a alíquota é de 1 a 10, ela é muito alta. E o que eles querem fazer com isso? Antecipar a caixa, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas vai limitar essa retenção, pelo menos durante o ano, num valor que não dê retenção, porque para a pessoa física é muito ruim, porque eu vou estar tirando esse dinheiro de caixa para pagar imposto e eu só vou usá-lo lá no momento do ajuste, na declaração do ano seguinte. Eu faço só em maio. Até ter a restituição disso, depois que eu entrego a declaração, ela é atualizada, mas até lá, se eu faço uma distribuição de lucros grande em janeiro e faço uma retenção grande, esse dinheiro vai ficar morto, sem capitalizar, né? É um fluxo de caixa muito perverso. Então, só para concluir, a retenção ela não é um imposto definitivo. Esse acerto com o fisco vai ocorrer somente no momento da declaração, que nós já falamos. Então, tem um problema de fluxo de caixa aqui sem correção. E é uma alíquota fixa em 10%, que é do teto, né? Que é só aplicado para a alíquota renda acima de 1.200.000. E ela vai incidir sobre todo o valor acima de 50 mil, porque tinha gente achando aí, discutindo, que era só sobre o que superar 50 mil, que é aplicar o 10%. Não é sobre tudo. Passou de 50 mil, é sobre tudo que foi distribuído. E vamos lá, dividendos pagos para o exterior, as regras são diferentes. Não sei se tem alguém aqui que tem impacto com isso, tá? Mas lá é diferente. Só para vocês saberem, até mudei aqui, porque eu perguntei se posso ver esclarecer algumas coisas, e a redação da remessa para o exterior estava pior do que a para dentro do Brasil, mas eles esclareceram alguma coisa até para o bem aqui, definindo prazo, definindo que não vai tributar estoque de lucro que você tem até 31 de dezembro, desde que faça as mesmas coisas da pessoa física, tá? Então, a alíquota é 10% sempre, independentemente do valor, ela é 10% sempre, e ela tem uma possibilidade de créditos daquela alíquota efetiva. Se a sua alíquota efetiva da pessoa jurídica do Brasil com quem for do exterior for mais de 34%, vai ter um crédito. Esse crédito ainda vai ser regulamentado, como que você tem 360 dias para pleitear e a forma vai ser regulamentada, então é dinheiro também que vai ser antecipado e não sabe como que vai recuperar isso, e é 10% uma alíquota fechada, não é 1 a 10, tá? E aqui tem um ponto polêmico, que se tinha esse prazo para pagar, nos perguntas e respostas que foi ontem, até ficou errado aqui a digitação, equiparou esses lucros para o Brasil, então pode pagar até 2028, mas a redação está bem confusa. Eu estou sugerindo que quem tem imposto para pagar para o exterior, que faça até dia 31 de dezembro de 2025. Não deixe para fazer essas remessas a partir do ano que vem. E o mercado está fazendo isso, tá? Isso não é ideia minha, não, isso é o que o mercado está fazendo. E aqui os pontos polêmicos da lei, tá? Dividendos para a empresa do Simples. Nós já até falamos, mas talvez algumas pessoas tenham entrado depois. O que previa a isenção
para empresas do Simples era uma lei complementar, a 123, que previa isenção para empresas dos dividendos, né, distribuídos pelas empresas do Simples, só que eu mesmo já estava falando que Inês era morta, que teria que tributar, porque ele não está dentro das exclusões. Então, pela lei, tem que tributar. Aí a discussão é constitucional isso? Quem que manda mais, né? Uma lei complementar ou uma lei ordinária, né? Como brincar hoje num grupo que eu participo aqui, é o filho batendo na mãe, né? Então, eu acho que a discussão é boa, mas é uma briga judicial. Você fazer isso no peito e na raça, eu acho muito complicado. Não tributar a empresa do Simples na pessoa física na alta renda. Na forma como está escrito, não deixou essa isenção clara, e a Receita já se posicionou através do pergunta e resposta. Então, assim, é batata. Você vai informar isso, não? Primeiro que ela vai puxar automaticamente, eu imagino, na ficha dessa declaração, quando você informar lá dessa dividendo recebida, qualquer dividendo você receber, vai informar lá na ficha, ela vai puxar para alta renda. A data do balanço de 2025 versus a ata de deliberação, né? A gente não tem futurologia, tem uma divergência absurda lá na lei das SAs, porque você deveria fazer isso no ajuste lá do fechamento do balanço em abril. Então, já tem até liminar nesse sentido, da Receita não poder, isso aqui é muito absurdo, né? Você tem que trabalhar com balanço intermediário, fazer balanço de outubro, de novembro, você não consegue fechar até 31 de dezembro. Isso é bem complicado, a gente tinha esperança disso vir regulamentado ou entrar, que eles chamam de jabuti, né? Entrar numa outra lei, a lei das bets, mas eu já perdi a esperança, né? Hoje nós já estamos no dia 17, parece que nós vamos ter que ficar nessa correria mesmo, dessa improvisação de fazer balanço intermediário de dezembro, e o lucro de dezembro fica num imbróglio, porque se eu preciso definir esse valor na minha ata, como é que eu vou definir se eu não tenho esse valor fechado? Não tem futurologia, né? A não ser que seja uma receita muito recorrente, né? Uma receita, uma empresa que vive de aluguel, ela sabe que vai receber aqueles valores. Eu tenho, da empresa do CNPJ que eu tenho aqui, eu tenho mais ou menos ideia. Então, assim, nós estamos estimando um valor, e se for menos do que isso, paciência, né? Se for mais, ótimo, a gente ficou no limite que eu deliberei, mas se for menos, é complicado. Essa questão eu achei que eles fossem voltar atrás, tiveram a oportunidade de mexer nisso no Senado e não mexeram, tinha até uma emenda sobre isso, e não mexeram. Eles sabem do problema, agora teve essa liminar para uma empresa que é uma SA, só que é uma liminar que pode cair, tem que ver como é que vai ficar numa sentença, né? É bem complicado isso aqui, até de trabalhar com a liminar, porque se ela cai, e aí? Eu não fiz a ata, eu vou deixar de fazer a ata, eu prefiro fazer, eu prefiro pecar por excesso. Os rendimentos de dependentes, que a gente informa na declaração, se ele vai somar, né? Porque muitas vezes a esposa é dependente do marido, por uma questão de praticidade, fazer a declaração, vai somar, ou é porque deveria ser por CPF, mas ele vai segregar isso, ele vai fazer uma ficha de declaração de alta renda do CPF principal da declaração e uma dos dependentes, né? Por dependente. Não sei como que vai ser isso operacionalmente. A tributação das doações gerais, que eu já falei, porque além de ser absurdo isso, porque deveria ter entrado isso como isento lá nas exclusões, né, ele deveria ter deixado sair essa também, você vai ter uma bitributação com o TCMD, então, assim, é um ponto para se pensar, para discutir. E aqui, a questão isso aqui é uma questão mais complexa, sabe? Vocês já devem ter ouvido falar, que está até na próxima lâmina, que é a última, inclusive, tá? Que são do que tem de reduzir impacto. Vocês devem ter ouvido falar de criação de uma holding participações em cima das empresas operacionais. Vamos supor, a pessoa, hoje ela tem um investimento, né? A pessoa física, ela declara lá nos ativos dela investimento em, sei lá, 4 empresas operacionais. Uma holding patrimonial, né? Uma empresa de imóveis, a gente fala holding, mas é uma terminologia até incorreta, tá? Que holding é to hold, né? O termo em inglês é to hold e é deter, né? É a holding participações. É normalmente aquela empresa que as pessoas físicas participam e essa pessoa jurídica de participações participa em várias empresas. Então, ela tem no balanço dela só os investimentos que ela tem nas empresas, né? Então, o que criaram? Uma ideia, né? Que está se falando bastante, eu até defendo, acho que é uma ideia inteligente,
é você pegar essas empresas que você tem, que você hoje participa diretamente, criar uma empresa, uma holding participações, né, que seria a holding no sentido original da palavra, e aportar dentro dessas empresas o seu investimento que você tem nessas empresas filhas, vamos chamar de empresa mãe e as empresas filhas. Então, você pega que você participava direto nas filhas, aporta nessa mãe, e essa mãe vai passar a participar nessas empresas. Qual que é a vantagem disso? Você vai pegar os dividendos, quem vai receber, a mãe vai receber das filhas. Entre pessoas jurídicas não tem essa tributação, é só entre pessoa jurídica e física. Então, não vai ter essa tributação de retenção. A mãe vai receber esse caixa e reconhecer esse resultado, né? É um resultado que a gente chama de equivalência patrimonial. A cada momento que essa empresa filha gera um resultado positivo, eu reconheço na mãe um resultado de equivalência patrimonial. Eu participava em 100 mil reais na empresa filha 1, e essa empresa gerou um lucro de 50 mil. Eu tenho que refletir isso no balanço da primeira, na conta chama método de equivalência patrimonial. Isso vai para o resultado da mãe, vai lá para o resultado da mãe, e esse resultado da mãe ele é excluído para fins de tributação. Ele é excluído. Então, assim, a tributação dela é zero, porque já tributou na filha, a tributação aqui é zero. E essa empresa, essa mãe, que vai distribuir os dividendos para o sócio. Ah, mas aí não resolve nada, Luciana, porque aí o que eu recebia da filha, eu vou receber da mãe. A ideia não é essa, a ideia não é distribuir para a mãe. Eu estou com resultado aqui nessa empresa, estou com caixa, eu pego este caixa e mando para uma outra empresa, para ela comprar um imóvel, eu mando lá para a minha holding imobiliária. Ah, eu vou investir na minha outra empresa, eu faço esse dinheiro girar dentro das minhas empresas, dos meus CNPJs, sem chegar na física. Isso é definitivo, essa economia? Não é, porque esse resultado que está na mãe é diferente, a gente tem que entender diferente de resultado para caixa. O caixa, eu passo para onde eu quiser, mas o resultado está contabilizado ali. E esse resultado contabilizado de lucro nessa empresa vai virar lucro acumulado na mãe. Enquanto eu não distribuir esse lucro, ou eu capitalizar, eu não vou tributar na pessoa física. Mas esse lucro está ali, ele vai ficar só diferido, essa tributação. É uma coisa meio difícil de entender, não é uma conta simples, tá? Mas é só para vocês entenderem que tem esse porém. Você não deixa de ter resultado, você consegue transferir caixa, movimentar esse caixa sem distribuir para a pessoa física. Mas se esse lucro que ela está cada vez apurando ali dentro da mãe, é o reflexo da contabilização que ela tem das filhas. Se esse lucro que está na mãe, o dia que ele for distribuído para os sócios, seja com a devolução desse investimento, tem várias formas, ele vai ser tributado. Ele só está sendo diferido, postergado. Tá? É o que a gente fazia com as empresas offshore, a gente deixava lá o resultado ad eterno, né? Não tributava. Agora mudaram, que até 31 de dezembro você tem que apurar o que tem lá na sua contabilidade, resultado, e tributar. Antes não, antes era só quando você ou distribuía ou fazia a devolução do capital, né? Redução do capital. Então, agora, essa questão para a pessoa física, por que eles estão fazendo isso? E o que eu escrevi aqui? De empresa mãe poderá consolidar demonstrações das filhas. Aqui não está claro, porque aqui é um outro problema. Eu falei para vocês, né? Na hora que eu tenho a mãe e ela reconhece o resultado dessa equivalência patrimonial, ele é não tributável. Então, qual que é a minha alíquota aqui? Ela é zero. Eu não tenho alíquota para somar com a da física e dar 34%. Só que tem uma previsão lá na legislação de consolidação, de eu pegar essa tributação das filhas e como se fosse uma coisa só. Trazer e ver qual que é a alíquota efetiva da filha junto com as mães, com a mãe. Só que isso ainda não está regulamentado, então eu não sei como que isso vai ser, tá? Então, tem essa questão da alíquota efetiva que a gente tem que pensar nisso. E chegou aqui na hora da oração, né, gente? Só rezando. Tem como reduzir os impactos? Aqui eu já vou antecipar para vocês que tem algumas pessoas falando, vou usar cartão de crédito, usar tudo na empresa em vez de mandar para a física para eu pagar. Eu só recomendo isso se você for muito fiel a Deus e conseguir fugir da boca do leão, porque
Isso é descontado, sabe, gente? Isso é considerado distribuição disfarçada de lucros, e a Receita tem como chegar nisso, porque a sua contabilidade, ela é feita de forma minimamente adequada, o contador envia essas informações para a Receita, no seu SPED lá, nas demonstrações financeiras, ele sabe o que tem no seu resultado. Então, despesa com restaurante, com despesa de carro, né? Aí tem lá no ativo um carro que é uma BMW. Ah, mas eu preciso de um carro para trabalhar, mas você não precisa de uma pessoa que todo mundo precisa de um carro, mas justificar isso e essas despesas dentro da pessoa jurídica vai ser cada dia mais difícil, tá? A boca do leão está bem aberta, então, assim, vamos falar um por um aqui. Os lucros até 2024, que estão lá no lucro acumulado de 2025, até novembro, fazer essa ata para preservar essa isenção do lucro até esse ano, tá? Então, ou distribuir, pagar, né, no caso, pagar, porque distribuir é da pessoa jurídica para física, tornar aquilo devido, né, contabilizar lá um a pagar para a física, isso é distribuir os lucros, e você depois vai fazer ou o pagamento ou a capitalização, ambos mantendo a isenção desse que foi gerado em tese, até 31 de dezembro de 2025, mas a gente está fazendo novembro, que é o que dá para fazer, dá para fechar. Empresa pagar a despesa do sócio, é o que eu acabei de falar, que eu não recomendo, tem o risco de caracterizar salário indireto ou distribuição disfarçada de lucro. Salário indireto seria como salário mesmo, e aí a tributação é bem mais pesada do que entrar na distribuição de lucros, porque a distribuição de lucros vai entrar, compor de qualquer forma a alta renda. Essa rol de participações que eu acabei de explicar, para quem tem mais de uma empresa operacional, imobiliária, etc., a empresa mãe vai receber e repassar para as filhas, e vai ter um diferimento do imposto. Essa outra questão de colocar cônjuge ou filhos como sócios, isso tem que ser analisado caso a caso. O cônjuge tem alguma atividade ou é interesse da família, porque, de qualquer forma, se você vai colocar seu filho numa sociedade, você tem que fazer isso por uma doação das cotas. Isso tem impacto tributário, tem impacto de TCMD. O filho menor, não adianta você colocar ele dentro da empresa, porque todos os rendimentos de um menor de idade, você é usufrutuário dele. Então, ele vai entrar de qualquer forma dentro da sua declaração como usufrutuário desse rendimento do menor de idade. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. É uma opção descartada? Não, mas ele tem que ser analisado caso a caso. E aqui, gente, é o que eu acho que é o mais importante, que eu ainda tenho um tempinho que eu vou mostrar para vocês, é simular os seus impactos, tá? Não adianta entrar em pânico antes de fazer o seu impacto. O que é que eu sugiro? Pegar a sua declaração do ano passado. Meu perfil de rendimento é mais ou menos esse, de aplicação financeira, de aluguel, de renda de trabalho assalariado, de dividendos. Então, é fazer uma simulação de se você entraria na alta renda, qual que é a sua alíquota? Porque você tem que fazer todos aqueles passos que eu falei, define qual que é seu bolo, tira o que pode ser tirado, chega na sua base de cálculo, calcula só a alíquota, chega nesse valor do imposto devido, tira tudo que já foi antecipado, chega no imposto devido. Nesse imposto devido, eu tiro o imposto que já foi retido na fonte sobre dividendos. Eu tenho imposto a pagar? Eu estou fazendo esse tanto de coisa, ficando em pânico, desesperado, querendo montar um monte de empresa para uma empresa passar para outra. Calma. Fez o seu cálculo, fez o seu dever de casa. Se não fez, tem que fazer. Então, deixa eu terminar aqui. Esse aqui é o meu WhatsApp, tá? Deixando aberto aí para vocês. E aqui é um QR Code para o meu Instagram, para a gente trocar ideia, conversar.